E aí, pessoal, esperando a Maria Quitéria. Olá, tudo Olá, bom? tudo bem? Certo. Daí, muito E frio aí, aí? Alessandro, tudo bom? Obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço aí a oportunidade de você aparecer aí, conversar conosco. E o tema é legal, muito bem escolhido. Ah, legal. Já tem um pessoal participando, já vamos começar? Pode ser. Beleza. Então tá. Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre o choque cultural. A gente vai conversar hoje com a Maria Quitéria Turcios Picot, é isso? É isso. Eu e a Kika, nós somos primos, a gente se conhece há um tempão, a gente já fez algumas viagens juntos, já cantou junto, já fez, né, já teve várias experiências legais aí. E faz um tempão que eu não converso com a Kika. A Kika tá na França, onde você tá certinho? Eu tô na campanha, que a gente diz que é tipo a região rural da França, no estado de Lyon, né? Então, assim, tô Ah, a 15 quilômetros de Lyon. Mas onde eu tô morando agora, você, tipo, vai andando, vai vendo vaca, vê porquinho. Então é um outro lado da França que eu tô descobrindo agora. Porque quando eu vim, eu morei em cidade, né? E que agora massa, eu que tô legal, morando na zona rural. que bacana. Então, daí eu vou fazer algumas perguntas e tal, né? Só para o pessoal saber a dinâmica aí. Quem quiser mandar pergunta, eu anoto aqui, daí ao final a gente tenta responder, se der um tempinho. E, e daí é para nivelar assim um pouco para a galera saber o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o choque cultural, principalmente aí da Maria Quitéria em todas as viagens e tudo, toda a experiência aí que ela teve. E eu peguei uma definição bem simples de cultura só para a gente saber do que a gente está falando, né? Uma definição da cultura aqui é que é um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou um determinado grupo artístico que cultiva de algum modo um padrão estético semelhante. Aí tem uma outra definição aqui que é mais curtinha, que é tudo aquilo que resulta da criação humana. É algo assim que acaba dando identidade ao ser humano, né, de uma forma assim, dá um sentimento de pertencimento ao local que ele está, a cultura tem muita aí referência à localidade, né, que a gente dá. Eu gosto muito da visão do Amir Klink, assim, ele fez já várias Sim, eu também viagens gosto aí, muito. e ele fala muito desse negócio de você ir e viver, né, porque ele é um leitor ávido aí, só que ele também vive, né, ele vai lá e experimenta e vê, e sente o frio, sente o calor, sente a onda na cara, vê como é que é, para ter a sua própria experiência, né, é algo que a viagem aí é algo que é o que pode nos proporcionar isso, e você talvez um pouco mais, né? Que você já morou em vários países, já deu uma rodada no mundo. Conta aí um pouquinho pra gente dos países que você conhece, Então eu das suas conheço, experiências aí. eu conheço vários países. Na verdade, agora eu já parei de contar, né, a quantidade de países que eu conheci, mas os países assim que eu conheço melhor foram os países nos quais eu morei, né? Que é a Índia, o Marrocos, a França e o Egito. Então, esses quatro países eu conheço melhor, e como eu morei mais tempo no Egito e na França, são os países assim que eu mais conheço. Ah, Então, legal. mas foram outras, tive outros choques culturais em outros países, mas o fato de morar nesses quatro países, né? Eu acho que os choques culturais eles foram assim vividos mais diariamente, né? Quando você mora no país, o choque cultural ele pode ser, você pode vivenciá-lo se você faz uma viagem ao exterior, mas você vivencia muito mais profundamente quando você mora no lugar ou quando você se expatria, né? Que a gente chama de expatriação, que não é uma imigração, mas você vai morar um tempo fora, tipo 2 anos, 3 anos de intercâmbio, um ano de intercâmbio, é a expatriação. E a imigração é quando você vai fazer a vida em outro lugar, né? Ah, que legal.
Conhecia o Então, Cairo. então, no Egito, quando eu fui para o Egito, eu não tinha intenção de imigrar, de fazer minha vida lá, mas eu fiquei 4 anos, então a gente pode falar de expatriação. Então, eu era uma expatriada. E daí, quando você imigra, que você vai tentar a sua vida fora, ter um emprego, ter a sua família, daí a gente fala de imigração. Ah, Hum. que legal. E nesses países assim que você conheceu mais, o choque que você falou, que, né, era diário, imagino que assim, até em pequenas coisas, mas o que te marcou assim, que você lembra que, nossa, isso no Brasil é diferente? Hum. Foram bastantes choques, principalmente na Índia, né? Que eu acho que é um país assim que, como o Amir Klink fala, você não pode ver através dos livros e pensar de uma maneira arrogante que você conhece o país. Eu acho que você tem que ir vivenciar isso, porque eu conheço bastante país, mas nenhum país me impressionou tanto e me chocou tanto como a Índia. Então, é assim, era um sentimento de desorientação, de ansiedade, de incerteza com aquela cultura tão diferente. Eu acho que eu não estava preparado o suficiente para a Índia quando eu fui. Então, foi realmente assim um soco no estômago. E eu comecei a viver os choques já no primeiro dia, quando eu cheguei no aeroporto, tudo estava limpo, tudo estava lindo, com imagens do Taj Mahal, imagens de templos hindus e tal. E aquele bem limpo o aeroporto, e quando a porta abriu, daí ali já foi um choque. Eu falei assim, nossa, não é a Índia do aeroporto, é a Índia assim suja, a Índia miserável. Então a poluição me chocou muito na Índia. Assim, onde quer que você vá, você vai ver muito lixo, muita poluição. As ruas, elas podem feder, tipo, a urina ou a fezes. E a Índia tem um problema também de saneamento, né, básico, e um problema de banheiro público. Então, é muita gente, é mais de 500 milhões de indianos que não têm acesso ao banheiro. Então, as fezes são jogadas assim ao ar livre, milhões, milhares por dia. E eu lembro que quando eu viajava de trem, porque eu viajei de trem bastante na Índia, e eu sempre pegava o trem de segunda classe ou de terceira classe. Na verdade, é um país irrisório, custa bem barato para viajar, para fazer turismo. Mas eu quis pegar o trem para sentir, para conviver com os indianos no trem e tudo, e para poder ver as paisagens, né, que você não vê no avião. E eu lembro que tinha o, dois toaletes, né, dois banheiros. O banheiro com a patente ocidental, que é a que a gente conhece, e outro banheiro com buraco no chão, né, que é o banheiro da Ásia, que eles usam bastante. E daí, como eu estava acostumada com o banheiro ocidental, sempre escolhi o banheiro ocidental. E eu lembro que não precisava da descarga. Era tipo um cano bem grosso, assim, depois da patente, no fundo da patente, e você fazia seu cocô, seu xixi, caía por aquele cano e ia poluindo os trilhos do trem. Então, o país vai poluindo, né? Conforme as pessoas vão viajando, vão usando, vai poluindo todo o trilho. Então, até o Gandhi Caramba! falava que o problema da Índia é falta de água e sabão, assim, foi bem difícil. Nossa, nossa, A imaginando. poluição, assim, a poluição é, assim, algo que te choca. A poluição, a miséria, uma miséria muito grande, assim, salta aos olhos, né, a diferença entre os ricos e os pobres. É um país desigual, igual ao Brasil, igual ao Egito, mas, assim, muito mais gritante, né, porque lá tem um sistema de castas, então é um sistema hereditário, você não pode mudar de casta, você tem que se casar com as pessoas da mesma casta. E eu vi muita gente mendigando e com feridas abertas, assim, porque a lepra não foi erradicada lá ainda, é uma doença bem comum.
Então eu via, tipo, gente com os dedos comidos de lepra, com o pé aberto de lepra, fazendo, mendigando, assim. Então foi uma coisa que me chocou muitíssimo, isso. Você ficou em cidades grandes lá ou você Eu conseguiu ir morei para numa o interior? cidade, eu visitei Calcutá, visitei Bombaim, New Delhi, Agra, né, onde fica o Taj Mahal, mas eu morei em Hyderabad, que é uma cidade assim no centro da Índia, num estado que chama Andhra Pradesh, e é uma cidade assim mais muçulmana, né? Tem o hinduísmo e o islã, mas ela é mais muçulmana. E é muçulmano xiita, assim, são os mais radicais. E mas foi uma boa experiência. Eu morei na escola onde eu trabalhei. Daí eu tinha meu quarto lá, era tipo um internato para alguns alunos, né, que moravam na escola. E era só meninos, não tinha menina nesse internato, era só meninos. E eu tinha meu quarto lá, fazia refeição com eles, as 3 refeições. E a cultura patriarcal também me chocou muito na Índia, assim como no Egito. Eu não podia receber visita. Eu lembro que um amigo meu foi me buscar de scooter, né, de jogue, aquelas motinhas, e daí a diretora viu, todo mundo ficou sabendo. Foi horrível. Eu fui convocada pelo diretor da escola, eles falaram que era uma falta de respeito, que ninguém podia me buscar lá. Foi assim, bem chocante. A gente teve uma pergunta sobre a saúde. Eu ia deixar para o final, mas já que a gente está falando da Índia, o pessoal perguntou se você tinha medo da sua saúde, assim, na Índia. Imagino, né, tipo, por precisar de algum atendimento, alguma coisa, como que era essa parte, assim. Olha, eu no começo assim tinha bastante, e o problema é que é muito sujo. Então, o restaurante eu vi rato, vi tipo baratinha pequena assim andando pela mesa. E, e uma hora você se acostuma, né? Tipo, Você igual no gosta, Egito, né? falaram, ai, não, tem que escovar o dente com a água mineral. Não escova o dente com a água da torneira, porque na Índia tem que tomar muito cuidado com a água. E eu, no começo, seguia, né, todas as recomendações, mas uma hora se fala, ai, toda hora comprar água mineral para escovar o dente e tal, vai na fé. E daí eu lembro que eu fiz amizade com os brasileiros, e daí eu fiquei bem amiga de um brasileiro. Ele falou, Kika, vem aqui no banheiro ver o que aconteceu aqui. Ele mostrou o cocô dele e mostrou um verme que estava passeando no cocô, assim. E como a gente tinha Nossa, frequentado os mesmos restaurantes, comido nos mesmos lugares, todo mundo provavelmente tinha aquele verme. Daí todos os estrangeiros, a gente foi tipo no mutirão, assim, na farmácia, para comprar remédio para verme, vermífugo. nada fácil. E essa foi a mais complicada, assim, da Índia, onde deu mais diferença, assim, o choque foi maior. Com a comida também foi bem forte, porque a comida na Índia é muito condimentada. Então, eu sou filha de baiana, né? Eu como alguns pratos baianos, mas não é. Se a Bahia a gente pensa que é apimentada, mas não é assim como na Índia. E mesmo se você vai no restaurante, você fala assim, no spice, tipo, não, não quero comida apimentada, por favor, sem pimenta, minha comida. Vai vir apimentada, porque a forma com que eles preparam já é apimentado. Então, eu lembro que eu comi já, assim, algumas pimentas que deixou meu rosto todo formigando, assim, igual você, quando você não muda a posição do seu pé durante muito tempo e sente formiga, eu senti tudo paralisado aqui. E daí eu emagreci, todo mundo emagreceu lá, porque você come até você, quando você aguenta, a partir do momento que tá muito apimentado, você larga a comida. Então todo mundo emagrece. Hum. Nossa, eu imagino que devo ser tenso, eu gosto de pimenta também, mas assim é difícil. E o Egito mais tranquilo daí O para comer, Egito, para se relacionar. a comida do Egito não é assim apimentada, igual a da Índia. O choque lá foi também a cultura patriarcal, né?
E tem algumas regiões do Egito que você não vê mulheres sozinhas, elas sempre estão acompanhadas dos maridos, dos irmãos, dos tios, de algum membro da família. E na Índia também, essa cultura patriarcal, no Marrocos, eu tive o mesmo problema no Marrocos, porque eu fui fazer meu estágio pedagógico lá, e eu lembro que eu não trabalhava no sábado e no domingo. Sábado e domingo era meu dia de descanso, não tinha que dar satisfação para o meu patrão. E daí um dia eu resolvi visitar a cidade de Marrakech com uma amiga, e ele ficou sabendo e ficou muito nervoso, falando que eu tinha que ter pedido permissão para ele, que ele era responsável por mim. Eu falei, mas eu trabalhei, eu faço as minhas horas aqui, dou satisfação, sempre preparo as minhas aulas antes de entrar em sala de aula. O que eu faço no final de semana não te diz respeito, né? Minha vida, tal dele, não é assim. Aqui no Marrocos eu sou responsável por você, se acontece alguma coisa, a partir de agora eu quero que você peça permissão. Daí foi horrível. Eu chorei, pensei em ir embora, que tipo assim, né, o cara querendo mandar na minha vida, assim. Então foi bem complicado. Mas no Egito, o que me chocou, assim, foi a relação das pessoas com a religião, muito, assim, próxima, eles levam a sério isso. E quando eu fui fazer o meu visto, né, para prolongar o meu visto, eles pedem qual a sua religião no formulário. Daí eu pensei assim, gente, que religião que eu vou colocar? Não, tipo, não sigo nenhuma religião, o que eu vou colocar? E uma amiga minha egípcia falou, Kika, põe alguma coisa, mas põe. O importante é ter alguma religião, assim. Então foi... Mas a Índia me chocou mais, assim, Tá, na questão do choque, né? tá super ligado a questão da religião à cultura. Bom, em todo lugar tá, né? Mas lá é ainda Sim. mais, assim. Mas eu acho que nos países árabe muçulmanos ainda é mais forte, assim. Porque o Brasil é um país bem católico, né? Mas não, assim, a relação com a religião, eu acho que nos países árabes é bem mais forte, assim. Sim. Até pelo tipo da religião, tudo, né? Uhum. Fica claro. O pessoal está perguntando de alguma comida exótica que você comeu na Índia, alguma coisa que você se lembre, assim, que foi super diferente do Brasil? Comida exótica na Índia, não. Assim, eu fui vegetariana lá, fiquei um ano vegetariana. E daí, quando voltei para o Brasil, continuei vegetariana durante mais um ano. Mas daí não consegui, né? Quando ia para churrasco, tinha picanha e tal, falei, putz, não vou, não vai rolar esse Aqui é vegetarianismo. mais difícil. É mais difícil no Brasil. Mas na Índia, a maioria das pessoas são vegetarianas. E eu quase não comia carne e não sentia falta de carne lá. Porque a comida ela é tão rica, assim, e não é só tomate, alface, né? Igual são os vegetarianos no Brasil. O povo pensa que é o prato vegetariano no Brasil. Mas não, assim, foi mais a pimenta mesmo. Mas nada assim, animal exótico. A vaca é sagrada lá, né? Então eles não comem carne de vaca. E um dia eu fui no Hard Rock Café com os amigos, porque a gente estava com muita vontade de comer carne de vaca. E lá eles ofereciam. Mas até o McDonald's, o hambúrguer do Big Mac, não é carne bovina. É carne de frango ou carne de carneiro. Então o Big Mac que a gente está acostumado com carne bovina, você não encontra na Índia, nas redes McDonald's. Aqui a gente também não sabe se é bem bovina, mas a gente come. É bom desconfiar. É, o pessoal está fazendo algumas perguntas, eu vou deixar para o final, e para a gente seguir aqui, por causa do tempo também. E a questão de consumo de cultura, assim, nesses lugares que você esteve, Índia, Egito, na França, como que o pessoal consome a cultura, assim, de uma forma
como produto mesmo, né? Além de viver aquilo, viver aquela religião, viver aquilo, como que eles consomem música, teatro, cinema? Na Índia, o cinema é bem desenvolvido, né? Os filmes de Bollywood. Então, a produção de filmes assim é incrível. E filmes em várias línguas, né? Porque a Índia é uma torre de Babel em termos de língua. Tem o inglês, tem o hindi, que é a segunda língua oficial, que é ensinada nas escolas, e tem as línguas de cada região. Então, cada região que você for é uma língua diferente. Tem, assim, milhões de línguas. E daí eles produzem os filmes naquelas línguas. E eu participei de alguns filmes como figurante na Índia. E você faz esse Ah, trabalho, assim, para ganhar uns trocados. E como o meu estágio era bem precário, não ganhava bem, eu participei junto com outros estrangeiros desses de figurante. Então eu participei de um filme que tem o, o ator que fez Quem Quer Ser Milionário. Participei de um filme com ele, e daí, tipo, um filme que eu tipo, tava no hospital, eu tava na cadeira de roda, e meu amigo me empurrava no corredor, tipo, era uma cena, tipo, eu nem sabia do que era o filme, do que se tratava. O indiano só chegava e falava, ó, você vai ter que fazer isso. Daí, tipo, eu ia, fazia, o cara com a roupa de médico me empurrando no hospital, assim, na cadeira de roda, mas a gente nem sabia o porquê, mas participava, assim. E então, foram muitos, muitos filmes desses que a gente fez, e a gente ganhava um dinheiro e ficava o dia inteiro fazendo as cenas. Então, o cinema na Índia, assim, é muito consumido. E o cinema nacional, né? Então, as pessoas, assim, das regiões, elas valorizam muito os filmes produzidos na língua daquela região e tal. Então, o cinema de Bollywood é muito famoso. Na França, assim, o que me chamou a atenção foi o investimento da pasta da cultura, do Ministério da Cultura e do governo aqui na França, né? Eles investem muito na cultura e eles querem atrair, assim, a população para vir consumir cultura na França. É, é, a questão da diplomacia cultural, eles querem exportar, né, a cultura francesa, a gente vê isso nas escolas francesas através do mundo. Então, quando eu trabalhava no Egito, eu trabalhava numa escola francesa, e eles, assim, querem exportar bastante, assim, a cultura deles, então tem muito investimento. Eu lembro que quando eu cheguei, eu tinha 25 anos, e quando você é jovem, de menos de 26 anos, os museus são gratuitos na França. Então, eu conheci muito museu e conheci também muitas cidades na França, porque você paga bem menos para viajar de trem e pegar o transporte público quando você tem menos de 26 anos. Então, eu pude conhecer muitas cidades francesas pagando bem menos. Então, aqui é assim bem interessante essa questão da, da valorização da cultura na França, né? Eles vêm a longo prazo, e como a França é o país mais visitado do mundo, Paris é a cidade mais visitada do mundo, eles querem chamar atenção para a cultura. No Egito, as viagens que você faz para conhecer os lugares, né, os templos, as pirâmides, é geralmente viagem em grupo, você vai ter um guia para te acompanhar. Aqui na França você faz as viagens sozinho, né? Mas no Egito sempre tem assim uma pessoa para te acompanhar, para te explicar. Eu acho que pelo fato da língua ser diferente, né? É mais difícil conseguir informação. Então sempre tem um guia, assim, que vai te acompanhar. Um guia que fala espanhol, ou até mesmo que fala em português. Muitos egípcios que falam chinês, que acompanham chinês também. Então, assim, é bem bacana, mas a França me chamou a atenção em relação ao investimento. E mesmo pessoa que está desempregada ou que tem o RSA, que aqui quando você trabalha e ganha menos que o salário mínimo, eles te dão essa ajuda do governo para poder
para te ajudar, para complementar a sua renda. Então, essas pessoas, elas têm o direito de ir para o museu de graça. As pessoas que estão desempregadas e tal. A França, ela tem retorno, né, nessa cultura. A França que já foi, assim, a capital, né, na época do iluminismo, da cultura e tudo mais, sempre exportou, sempre teve isso, né, até nas línguas, né, a gente tem um monte de palavra aí que vem do francês, né, teve uma relação aí até mais próxima da França do que com esses outros países que você visitou, né. Ah, É isso você aí que você poderia... falou, Alessandra, é verdade. Eu acho que o querer exportar a cultura francesa, a diplomacia cultural da França, exportar a cultura, chamar a atenção, vem do iluminismo mesmo. Vem Eles dessa têm isso, época. né? Teve gente que perguntou aqui, e eu fiquei um pouco curioso também, das pautas políticas dessas regiões, assim, elas se ligam à cultura, você conseguiu se aproximar de alguma coisa, acompanha aí fora a política do país que você está, como que é isso, assim, é fácil Na esse França, contato? eu acompanhei algumas manifestações e tal, manifestação pelo casamento gay, a manifestação para os direitos dos homossexuais, das mulheres, mas no Egito, assim, é bem complicado, porque o Egito chama República Árabe do Egito, mas a gente é uma ditadura, né, o Egito. Então, assim, não tem como, e, tipo, inclusive, muitas pessoas que fizeram a revolução em 2011, que depôs o presidente Mubarak, né, são pessoas que foram perseguidas e tiveram que deixar o Egito. E, Não inclusive, é tem qualquer um coisa, cara né? que eu conheço que está morando em Marsella, na França, que não pode mais voltar para o Egito porque ele fez essa revolução. Ele era grafiteiro e pichou vários muros, os muros do Egito, da Praça Tahrir, né, que é onde aconteciam as manifestações. E ele está na lista, né, na lista negra do governo, ele não pode voltar. Então, no Egito, fazer movimento político assim é mais complicado, mas na França tem como o movimento de mulheres, o movimento dos gays, a esquerda que está meio perdida, né? Um pouco igual ao Brasil, mas é mais fácil fazer se engajar politicamente num movimento aqui na França. Só de ter uma imprensa assim mais livre, o pessoal poder falar, Ah, sim, imagino porque que no isso Egito a facilite imprensa não é livre. então, e na França, né, na Europa como um todo, assim, né, é mais tranquilo nessa questão da imprensa, assim. Até eu lembro de pegar na Itália, que eu dei uma passeada, você pegava os jornais, assim, você já entendia pela foto o panorama ali do negócio, né, que o pessoal já estava aqui, já estava, todos você já sabia se era uma matéria que o pessoal estava brigando, se estava mais tranquilo. Mas é a importância, né, da imprensa aí poder falar e poder Sim, os jornalistas são bem participar. perseguidos no Egito e tal, então é complicado o movimento político lá. Show. Eu tenho uma questão aqui, até de outra vez, estávamos eu, a Thaís, o Vitor, chegamos a te visitar na França, Em mas a gente estava Avignon. a gente estava na Holanda e era um dia que eu não consegui lembrar aqui para procurar o que eles estavam comemorando certinho, mas tinha uma comemoração na cidade por um fato histórico e chegou o horário lá que o pessoal tinha combinado, todo mundo parou, mas assim, a cidade parou. Tinha gente Uhum. atendendo a gente, o cara pediu licença, olha, um momento, tal, papapá, se postou lá na, no cantinho lá da loja, tinha uma bandeirinha, ficou um minuto de silêncio, depois voltou, e daí a gente ficou curioso, perguntou, bateu um papo assim,
mas eu fiquei impressionado como que ele levou a sério aquele momento dele parar, pensar na questão histórica que ele estava ali comemorando, ou revivendo, ou pensando sobre Uhum. aquilo, e que é algo que a gente assim vê pouco no Brasil, né? A gente tem aí tem os desfiles, tem o nome das ruas. Eu até fiz uns vídeos aqui no Brasil explicando alguns nomes de ruas, Ah, eu vi, porque eu vi. Parabéns pelo esse trabalho, foi muito interessante. Do obrigado. nome das ruas. Então, e assim, o porquê dos bairros, né? E você vê que o pessoal não sabe, assim, não conhece muito a história. E foi algo que eu vivenciei na Holanda e que eu imagino que seja mais ou menos isso também na França e nos outros lugares que você morou. Como que é E isso? quando você viu isso na Holanda, todo mundo parou assim. Ou só as Todo pessoas que mundo, a estavam cidade, desfilando? Todas as pessoas. não, o trânsito, tudo, a cidade parou. Parou. O pessoal, assim, você olhava para o lado, você ficava constrangido de conversar, de falar qualquer Ah, coisa. todo mundo respeitando aquele momento. Todo mundo, algo assim incrível, que tocava mesmo, assim, que você via que o pessoal dava importância. E antes aquela barulheira, gente na rua e tal, 1 minuto de silêncio, trânsito parado, todo mundo, foi Até o muito legal, trânsito assim, parou. A tudo, circulação tudo, dos era, o carros, tudo parou. pessoal parava e assim, marcado no relógio, algo impressionante, assim, fiquei em Amsterdã, Uhum, nas ruas de Amsterdã, o pessoal respeitou, bacana. assim, E aqui no e Brasil, imagina que na França tem. Aqui no Brasil bagunça, né? O pessoal não sabe muito, né? A população não participa muito dos movimentos, é algo meio perdido, assim, historicamente perdido, né? então você viu E, assim com seriedade assim, a postura dos holandeses em relação a esse momento e tal. e achei muito legal e você começa a entender muita coisa, né? Um país que conhece o seu passado, né? Que conhece o que a nação passou ali, como povo, como teve que lutar, você respeita algumas coisas, né? E daí tem Sim, alguns princípios que realmente ficam basilares ali na sua sociedade, né? Você sabe que você tem que lutar pela liberdade, porque né, você sabe o que aconteceu lá atrás, que não foi legal, não uhum, ter sim, liberdade e tal. ajuda a Tem, compreensão, né? A identidade de um povo. A pessoa tem que conhecer o seu isso, passado, né? Para compreender o presente e tal. Hum. fica bem presente. E daí eu queria saber, assim, se nos outros lugares você viu algo parecido, se na França tem, se no Egito, se no, né, o Olha, povo. no Egito, eu fiquei assim impressionada com a disciplina dos muçulmanos em relação ao Ramadã, né? O mês sagrado. É o mês que eles jejuam durante o mês inteiro e eles não podem beber água e nem comer e nem ter relações sexuais do nascer do sol até o pôr do sol. Então eu vi assim, eu trabalhei com amigos muçulmanos, professores muçulmanos, e professor, né, é uma profissão que usa muito a voz, muita comunicação, e eles ficavam assim das 7h45 da manhã até as 3 da tarde, que era o fim das aulas, sem beber uma gota de água e sem comer. E daí iam para Nossa, casa, continuavam com jejum, e lá pelas 6h, 6h30 da tarde, que o sol se punha, né? Que ficava tudo escuro, que eles podiam quebrar o jejum comendo e bebendo água. Então, eu fiquei muito impressionada com a disciplina e com a questão assim da fé, né? De não beber água por algo que eles acreditam, né? Que é assim, passar fome, passar sede, para se colocar no lugar do outro, para se colocar no lugar de quem passa fome todo dia, quem não tem água para beber. Então é um mês assim que eles aumentam o número de orações, rezam mais, vão mais à mesquita. Então essa me chamou muita atenção. O Ramadã, essa disciplina toda, eu até tentei jejuar um dia, assim, nossa senhora, passei mal. Falei, nossa, mas um golinho de água, pelo menos. Tipo, Deus vai me punir, um golinho de água. Mas não, eles não, nem gargarejar, nem para gargarejar nossa, não coloca. E as mulheres não se maquiam, nada, né?
porque é um mês que você tem que estar humilde e tal, então as minhas amigas muçulmanas que se maquiavam tudo durante esse mês, sem maquiagem, humildade e tal, então me chamou bastante atenção. A relação, né, com a religião é algo assim intrínseco ao Egito contemporâneo, né, religião muçulmana. Então, quando eu entrava em táxi, pegava Uber, ou quando eu estava assim numa clínica, esperando atendimento, ou num hotel, você ouve as orações, né, as suratas do Corão, que são meio cantadas. E assim, em espaço público, em prefeitura, você ouve a oração. E daí me chamou a atenção, porque muitas pessoas, tipo, comerciante, trabalhando, eles rezam 5 vezes por dia, né, os muçulmanos. Daí, quando a oração começa, o chamamento da oração, eles paravam de atender e ia rezar no tapetinho deles e tal, e você tinha que esperar ser atendida por alguém, assim, na loja, você tem que esperar a pessoa fazer a oração. Eu ia imprimir documento, daí esperava o cara fazer a oração, quando ele terminava, ele vinha me atender, assim. Então, foi bastante Levam a chocante, sério. muito, muito a sério. E na França, o que me chamou a atenção foi a questão do ritual na mesa, na hora de comer, né? A gastronomia que é levado muito a sério. A França foi classificada como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, né, a questão da gastronomia. Então, aqui as pessoas respeitam muito as etapas, né, da comida. Assim, ninguém come para encher barriga. Então, eles comem degustando, eles ficam em volta da mesa durante horas conversando. Então, um momento de partilhar, um momento de conversar, de degustar junto. Então, isso assim, no Brasil, às vezes minha mãe comia um horário, comia outro, minha avó comia outro, assim, cada um come quando tem fome. Na França, você tem que sentar, você fala bon appétit, tipo, bom apetite para todo mundo, e todo mundo começa, daí tem a entrada, tem o prato principal, daí depois tem queijo e pão, depois tem sobremesa, depois tem um cafezinho. E essas etapas são bem respeitadas. Até nas cantinas das escolas, assim, as etapas são bem certinhas, bem respeitadas, assim. Então, me chamou a É, atenção. Isso. a França tem um código realmente, assim, né, de culinária. Eles conseguiram deixar em etapas, né, e educar todos, né, ao que tinha na Itália, assim, meio bagunçado, eles pegaram e organizaram e ensinaram ao mundo como cozinhar, né. Hoje a gente segue aí um monte, Uhum. né, de receita francesa. O Brasil tem muita, né, coisa Nomes, né, francesa aí, né. franceses, que eles pegam dos nomes da França e tal, sommelier, que é quem conhece o vinho e tal, que vem daí. Mas aqui é bem, Utilização da assim, levado a sério. Hum. utilização da manteiga bastante, né, a gente também gosta aqui. E do Na pão também, eu fiquei, assim, impressionada, porque todas as refeições eles comem com pão. E às vezes come o pão no lugar da faca, assim, empurra a comida no garfo com o pão, e daí eles deixam o prato brilhando, assim, me chocou. Eles não deixam assim um restinho de feijão, um restinho de arroz, igual a gente. Eles limpam o prato fica brilhando, não precisa nem lavar a louça depois. E eles Olha que raspam e maravilha. vão limpando com pão. Eu disse, nossa, eles deixam brilhando o negócio. Foi bem chocante, assim. Legal. Então tá. Ah, e nessa parte de pandemia, aí, o pessoal começou a usar mais a internet. Aqui no Paraná, hoje, anunciaram aí um decreto super rigoroso que vai. Agora a gente vai entrar no lockdown no estado. E que vocês, né, não estão tão ruim, mas estão passando por dificuldades. Com tudo isso, assim, o
pessoal começa a usar mais a internet, fica mais na internet. Como que você vê essa parte assim, das expressões culturais? Se teve mais opção com a internet, o pessoal começou a ler mais as mesmas coisas, teve uma certa pasteurização, assim. Eu digo isso porque aqui no Brasil eu acompanho, né, o pessoal aí de livros e lançamentos e tal, deu uma parada nos filmes, né? E daí a galera começou a fazer muitos clubes de leitura, falar sobre assim os mesmos livros, talvez assim para ter um sentimento de proximidade, né, com os outros, ter algum contato, não sei, fazer algumas Uhum. pontes assim. Mas você percebeu algo parecido aí? Como que tá isso? Eu, assim, com a pandemia, eu percebi, assim, que foi, assim, que pululou YouTubers, gente que tem conta no Instagram, que músico amador que compõe as músicas e toca violão e mostra as produções dele para as pessoas que o seguem. Então, assim, aumentou bastante esse fenômeno, né, de gente que tem canal no YouTube, que faz vídeo, tem bastante comediante que se tornou famoso fazendo isso, e ele mesmo se fantasia e ele se coloca na pele de outros personagens, mas é sempre a mesma pessoa. Então ele produz esses tipos de vídeo, assim, gente que tem canal de gastronomia, de moda. Aqui, esse fenômeno se vê bastante aqui na França, assim, mais ou menos igual ao Brasil. Mas, curso, eu vi que no Brasil tem muita gente dando curso gratuito, curso online de leituras conjuntas, ou curso, aquela Gabriela Prioli, né, que fala de política, e tem o canal dela, tem também o professor Silvio Almeida, que é advogado e escreveu o livro Racismo Estrutural. Ele, no canal dele, no Instagram, ele estava dando curso online, junto com outros historiadores, e eles estavam lendo a obra do Casagrande Senzala, conjunto, assim. Mas era um curso pago, mas online. Então eu vi que no Brasil, assim, tá bem em voga, bem na moda tudo isso. Mas aqui na França eu acho que é menos. Em relação a live, tipo, debate, assim, eu acho que é bem menos na França que no Brasil, em Ah, relação que à legal. leitura conjunta, atividade conjunta, assim. Então, acho que essa pasteurização é mais evidente no Brasil do que aqui, assim, é mais importante no Brasil. Hum. Mas legal o pessoal ter ido, né, para algum canal, pelo menos, para conseguir continuar, né, Ter uma falando. distração. Uhum. Por exemplo, eu acho que são temas assim, os temas que você propõe, por exemplo, do Matrix, mais o mito da caverna, ou o consumo de conteúdo, as coisas que você propôs, assim, eu acho que é legal, porque a pessoa ela tá já numa situação complicada, não pode sair, não consome cultura, então ter assim essa chance de se instruir ou de acompanhar um canal, tal, acho que é muito válido, é bastante válido, assim, né, essa questão de É, consumo do conteúdo, aqui eu oferecer para iniciei, as pessoas. aqui eu iniciei bastante, assim, porque por causa do ofício, né, que é o coworking aqui que eu alugo em Maringá, que tem o nome dos artistas, de escritores em cada sala, e daí a gente teve uma discussão aqui sobre tributação de livro e tal. Eu falei, puxa, tá na hora de erguer a voz, né, de falar alguma coisa aí, pelo menos de me posicionar de algum modo que, puxa, estão mexendo nas coisas erradas, né? Aí quando eu resolvi fazer esse trabalho aí, e daí tem sido legal, né? Tenho E conseguido você conversar com começou muita gente. no começo, quando começou a pandemia, que você começou a ter essa ideia de produzir conteúdo e tal, ou você produzia antes já? Ah, eu falava alguma coisa antes já, mas não era tão intenso assim. Com a pandemia, até por causa do tempo e tudo mais, né? Eu consegui me organizar, eu consegui reunir meus livros que eles estavam espalhados antes da pandemia. Eu fui para Brasília, fui para Floripa, tava meio minha
Meus livros estavam meio perdidos, aí eu reuni, eu falei, puxa, né, eu tenho um material legal, acho que dá para falar sobre eles também, dá para levar aí alguma coisa para a galera. E fiquei impressionado com o tanto de gente que se interessou e tem seguido, e a surpresa vem que, assim, às vezes você espera um público e não, aparece outro, assim, né, que quer começar. Eu achei que eu ia falar aí para gente que já lia bastante, Uhum. até pelos livros que eu gosto de falar, e não, um monte de gente que Se está interessou. iniciando, assim, que tá Uhum. começando a ler mais clássico e tal, e fiquei feliz, fiquei surpreso e Legal. feliz. Uhum. Que você Foi show. tipo, esteja despertando essa curiosidade, né, em pessoas assim. Hum. E foi show de bola. E, e aí, nessa comunidade estrangeira, assim, você encontra brasileiros, o pessoal se reúne, tem um contato aí fora, ou não? Ou é a Olha, galera na mais Índia distante? eu tive bastante amigos brasileiros, inclusive sou amiga deles até hoje. É, e eu acho assim o fato da Índia ser tão diferente, quando você encontra brasileiro que fala a sua língua, que tem as mesmas representações, os mesmos códigos sociais, a mesma né, identidade sua, você se sente protegido. Então você se apega muito e você cria um elo de amizade bem profundo, assim, quando você está fora do país. Então, eu lembro que eu sempre ficava com esses brasileiros, a gente fez as viagens juntos e tal. Na França, quando eu vi pela primeira vez, eu também fiquei amiga de um grupo de brasileiros, e daí tinha o Bruno, meu amigo negão, que eu acho que ele tá aí conectado. Ele fazia feijão, nossa, rô do céu. Ele fazia feijão, assim, me dava um alívio de comer feijão, porque o feijão nosso, né, do Brasil, não tem aqui na França, aquele feijãozinho marrom. Ele fazia tipo feijão e arroz, assim, só de comer o feijão e o arroz já me dava assim aquele conforto, assim. Então era muito bom. Daí teve uma outra amiga que fez feijoada um dia, caipirinha. Então, assim, você Deve sente ser. vontade de comer as coisas do seu país e tal, pão de queijo. Então, quando você encontra brasileiro, quando você ouve a sua língua, dá um alívio. E às vezes você imigra ou vai se expatriar num país e você não fala muito bem a língua. E não falar bem uma língua dá muito cansaço mental de você ouvir 24 horas por dia aquela língua e ter que fazer as frases e se comunicar e se fazer entender. É um cansaço mental muito grande. Então, quando você escuta o português ou quando você vê um brasileiro, você se sente assim muito bem, você quer fazer amizade, perguntar de onde vem e tal. Então, na Índia, no Egito, na Índia e na França, eu tive bastante contato com esses brasileiros e muitos dos quais eu tenho contato até hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que pode ser prejudicial ficar só com brasileiro ou ter assim, fazer uma comunidade, né, um comunitarismo ali com os brasileiros, porque você perde muita coisa da cultura nova, né, do país que te acolheu. Então, você não vai falar a língua do país, né, você não vai ter choque cultural, né, porque o choque cultural, querendo ou não, ele te ajuda a ser mais tolerante, a pensar diferente, a pensar, não, estava achando que era assim, mas talvez eu tenha que mudar minha opinião, não é assim. E a sua identidade vai mudando, né? Porque a gente tem a nossa identidade brasileira, o fato de falar a língua, pertencer à mesma nação, mas quando você mora fora, a tua identidade, ela muda. Por exemplo, hoje eu não sou a mesma Maria Quitéria que há 10 anos atrás. E muitas das minhas viagens contribuíram, assim, para ter outra identidade, né? Para moldar, assim, a minha identidade. Então, o fato de ficar só com brasileiro pode ser prejudicial, porque você não vai viver a cultura tão profundamente caso você, por exemplo, fica com um nativo.
e você frequenta a casa de um francês, almoça com a família francesa, fala o francês, ou vai no Egito, vai visitar uma mesquita com um amigo, participa da quebra de jejum no mês do Ramadã com uma família egípcia. Então, acho que isso contribui muito, assim, para conhecer mais a cultura de perto, né? Então, Então, eu tinha um grupo de brasileiro no Egito e tal, mas eu os vi muito pouco, assim. Então, acho que foi mais na Índia, assim, que eu queria ficar com brasileiro. Eu queria ficar com brasileiro. Eu evitava, assim, os indianos, porque o choque cultural foi bem grande. Então, eu queria mais ficar com brasileiro na Índia. lá não deve ter sido simples, né, essa Ah, adaptação, não, não assim. foi simples. Ah, e perguntaram sobre a saúde, né? Que se eu fiquei com medo da minha saúde. Eu lembro que eu tive começo de dengue, eu acho. Eu, um monte de pontinho vermelho surgiu na minha pele, eu tava com dor no globo ocular. Daí eu fui no hospital. E daí, quando eu cheguei, o cara queria me dar uma injeção. E ele pegou aquelas injeções que não se usam mais, aquelas injeções grandes, pratas, assim. Tipo, que pode Aham. ter AIDS, hepatite, que não se usa mais, né? Hoje é só injeção descartável. Daí quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, você não vai colocar isso em mim. Não, eu não aceito. Daí ele pegou, né? Um outro choque cultural foi a questão da cabeça, né? Eles fazem assim, e você não sabe se é sim ou não. Tipo, eles fazem assim, tipo, Ah, ele tá falando sim ou tá falando não. Daí ele pegou, só fez assim, abriu um armário, e daí eu vi que tava tochado de injeção, descartável. Ele não queria usar, não queria gastar, eu ah, acho, e me propôs aquela injeção zona. Eu peguei e falei assim para os meus amigos: Nossa, se eu sofrer um acidente aqui, vocês me acompanhem no hospital, fica de olho porque a gente pode acordar no outro dia e estar com alguma doença. nossa, uma situação dessa é melhor continuar com a dengue do que levar a injeção do cara. Exatamente. A dengue é menos pior. É, e essa questão da língua é muito interessante mesmo que você falou. Eu lembro que eu tenho uma dificuldade, né, com essa questão da língua e tal. Eu me comunico onde eu estiver, né? Por gesto, alguma coisa. Sempre que eu chegava a algum país, eu já aprendia as palavras básicas, né? Por favor, obrigado, banheiro, Mas isso é água, legal. Uhum. necessário. Mas até em Portugal, assim, a gente estava lá conversando com o taxista, e daí você fala que é do Brasil, o pessoal já se abre, bate papo, e daí ele falava rápido, meio parecido com os Catarina, e a Thaís foi falar, a Thaís, minha irmã, foi falar que o cara tinha sotaque. Mas o cara quase parou o carro, né? Falou, não, aí eu tenho sotaque? Não, quem tem sotaque são vocês, que são brasileiros, né? Por favor. A gente deu risada junto e tal. E, e daí fomos comer lá o pastel de Belém, que eu me senti enganado, né? Porque eu cheguei lá, pastel de Belém, né? Eu, assim, não sou chegado a doce e pastel, né? Pra mim, pastel é mini ovo. Cheguei e falei, porra, aqui em Portugal vou me dar bem, né? E o pastel de Belém é Pastel da doce feira de do nata, produtor. não tem nada a ver, né, com o pastelzinho que eu conhecia. Aqui a gente tem também o pastel de nata, o pastel de Belém, né? A galera gosta, mas eu nunca fui do doce, daí lá foi também uma risadeira. Até para achar lá o convento, né, que os caras faziam, tem que ser naquele lugar. Tem assim é justamente isso, eles conseguem fazer da cultura um produto também, né, e conseguem se aproveitar disso, vender isso, mostrar pra gente de uma forma bacana, né, que eles conseguem, assim, fica legal. Uhum. E desses países que você visitou, qual foi, assim, algo que te chocou mais, assim? Tipo Ah, assim, nossa, que coisa diferente. cada país tinha uma coisinha, assim, né, eu lembro que na República Tcheca, não, você tinha que pedir rápido, né, não tinha aquele negócio de sentar, pedir uma cerveja, bater um papo, perguntar as coisas pro garçom, não, o cara falou, mano, é um Você veio negócio aqui para assim para você comer, faz seu chegar, pedido. chegar, comer e vazar. Não tem muito papo assim, né? Foi algo diferente.
a Holanda, o povo, puta, que povo bacana, assim, eles viam que você estava com dificuldade e perguntavam o que você precisava, e não tinha essa de língua, né? Todo mundo lá fala a língua que precisar, assim, o pessoal é instruído, culto, então te ajudam, te informam, que foi uma coisa que na Argentina também presenciei isso, às vezes a gente precisava lá, eles falavam na boa e vinham e Tinha gente para conversavam. te ajudar. Em Buenos Aires, a galera é super gente boa, que é algo que às vezes não acontece aqui no Brasil, né? Se você perguntar, sei lá, pra pessoa errada, o cara te manda pra outro canto que você nem quer ir e tal. Às Uhum. vezes Quando você se na aproxima de sacanagem. alguém, pô, vai me roubar, é um ladrão. Ah. É um cuidado diferente, assim. Essa foi Eu lembro que eu estava na um ponto Itália um dia, positivo. na cidade de Milão, né? Que é uma cidade onde as pessoas, a moda é muito algo assim muito valorizado em Milão, é capital da moda e tal. E eu estava com um amigo meu e a gente estava de chinela havaiana, tipo, era verão, tava com um vestidinho assim, um coque mal feito, chinela havaiana, ele também. E daí eu cheguei para pedir informação para uma italiana e cheguei falando buongiorno, né, uma palavrinha para ela poder já me receber bem. Rodo, ela pegou, virou com tudo assim e olhou do meu pé até minha cabeça e falou assim: o que essa mendiga tá me perguntando? Assim, ela olhou e protegeu a bolsa dela, assim, ó. Eu falei assim: nossa, eu não vou te roubar, não, só quero uma informação, assim, mas foi bem chocante. E no Egito, quando a gente pedia Uber, eu não sabia em que local exatamente o Uber vinha me buscar, e daí tinha esse problema, né, com a língua árabe e tal. Você chama, faz um sinal para um egípcio que está passando na rua, assim, levanta o dedo e fala Uber, Uber, e mostra o telefone. Ele pega o telefone, fala em árabe com o taxi, com o motorista, e depois desliga, explica para você em inglês, fica esperando com você até o Uber chegar e depois fala tchau. Eu fiquei Que impressionada, legal. assim, com esse lado dos egípcios, assim, que pode ser muito, muito solidário. Eles podem ser muito solidários. Toques agradáveis, né? Assim, que a Hum. gente. Surpresas boas, que legal. Que legal. Kika, o nosso tempo tá esgotando, tá quase aí. Queria te agradecer muito pela conversa. Muito obrigado por poder participar. Eu sei que é um horário complicado aí para você, já tá tarde, aí tá frio, podia estar embaixo das cobertas já, veio aqui conversar conosco. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite e eu queria te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo. O trabalho com os nomes das ruas me impressionou bastante, assim, porque era uma coisa que eu nunca tinha me perguntado e que eu acho que as pessoas nunca se perguntam. Vê a plaquinha, o nome, não vai atrás. Eu acho que foi um trabalho muito, muito interessante. E eu queria te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, com temas interessantes e tudo. Muito legal. Muito obrigado. Muito Obrigada. obrigado. Adorei conversar contigo e obrigado aí pelo pessoal que assistiu também. Valeu. Valeu. Até, tchau, tchau. Tchau. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Até uma próxima.